Abraços fraternos a todos e que a espiritualidade amiga nos apoie neste momento. O tema de hoje é Que Pedes, do livro Vinha de Luz, autoria de Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o ponto de partida de Emmanuel para o estudo de hoje foi o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20. Lucas, em seu Evangelho, nesse capítulo citado por Emmanuel, capítulo 12, entre outras coisas, nos conta o que Jesus disse aos seus ouvintes e seguidores. Prestem atenção, ele diz. Tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de um homem não depende das coisas que ele tem, mesmo que seja muito rico. E Jesus, então, apresentou a parábola do rico insensato, a título de comparação, e contou a seguinte história. Havia um homem rico, e as suas terras deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar, mas eu não tenho lugar para guardar todas essas colheitas, o que é que eu vou fazer? Já sei, eu vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros, muito maiores. Nele guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo o que já tenho. E então direi à minha alma, alma, tens muitos bens armazenados por muitos anos. Então repousa, come, bebe e deleita-te. Mas disse-lhe Deus, insensato, louco, nesta noite irão requisitar a tua alma de ti. E o que preparaste, para quem será? E esse é o destaque de Emmanuel para a noite de hoje. E assim é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas não são ricos diante de Deus. Complementa Jesus. E é o que acontece também com aqueles que não têm claro que a qualquer momento podemos ser chamados de volta ao plano espiritual. Então, são muitas as óticas que podemos dar para esse texto de Emmanuel. Mas ele nos indaga logo no início da reflexão. O que pedes à vida, amigo? E, em seguida, ele apresenta uma lista de pedidos, feitos, hipoteticamente, por diferentes perfis de indivíduos. Indivíduos egóicos, presos a hábitos, a vícios, ligados ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, à inveja, à preguiça, à impaciência, ao ócio, à inconsequência, e por aí vai. São perfis de seres que vivem em busca de ter mais, que se esquecem ou ignoram que nada daquilo que temos no aqui e agora nos pertence. São empréstimos da providência divina para servirem de instrumentos para resistirmos e darmos um salto de qualidade no nosso espírito. Insensato daquele que ainda continua preso na ilusão da matéria, que ainda não percebeu, como diz Emmanuel, que tudo aqui é uma fantasia do coração do homem, que se atirou exclusivamente para a posse efêmera de coisas mutáveis. E com isso,
chegamos ao ponto central da nossa reflexão de hoje: o apego e a impermanência das coisas. E aí vejamos, o que é o apego? O apego é a não aceitação da impermanência das coisas. E na Terra, nada se perpetua. Somente a alma é imortal. E disse Jesus: em verdade vos digo, se o grão do trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só. Mas se morrer, produzirá muitos frutos. E esse é o ponto alto da mensagem. Tudo em nossa vida terrena é transitório, vai passar, vai mudar para ir além. Os grãos de trigo, eles vão tomar uma outra feição. Eles se transformarão num campo de trigo e se converterão na abundância do alimento generoso. Então é preciso que despertemos, nos conscientizemos de que as coisas vêm e vão na nossa existência e que é preciso adotarmos a prática do desapego em relação a elas. Uma das poucas certezas que podemos ter é a da impermanência das coisas. E Emmanuel nos alerta, dizendo: vigia assim, cautelosamente, o plano dos teus desejos. Ele diz cautelosamente, ou seja, com calma, com atenção, com critérios. Observa onde está o foco dos seus desejos. A mente apegada a fatos, a acontecimentos, a pessoas, a bens, ela é incapaz de perceber a sua essência. Nos ensina o espírito Hamed. Vivendo na inquietação, em inúmeros anseios, sendo absorvido pela correria do cotidiano, ou por prazer, ou por trabalho, ou qualquer outro motivo, a mente apegada a esse agito, ela bloqueia a fonte do conhecimento, da percepção, ela polui a via de acesso à fonte da sabedoria celeste. As pessoas do mundo, nos dizem os benfeitores, estão distraídas entre os eventos do passado e os do presente. Estão inundadas por desejos pessoais que turvam e contagiam a sua visão cósmica, a sua capacidade de observar além do óbvio. E isso as impede de expandir e expressar espontânea e naturalmente a sua religiosidade inata, que está gravada na sua consciência. Aliás, outro dia eu li uma analogia que eu achei brilhante, que dizia assim: quando alguém passa silenciosamente por um desfiladeiro, percebe o sussurrar de sons distintos que repercutem através dos ventos, repercutem nas pedras e nas árvores. São as manifestações dos ecos da natureza daquele lugar. E a criatura que olha para o seu interior, que se interioriza e aquieta a mente, silenciando a sua intimidade, ela faz com que o reino interior assemelhe-se a um sereno desfiladeiro, onde surgem mensagens da alma. São as manifestações
dos ecos transcendentais do universo. Que lindo isso, não é? Linda essa semelhança. Porque é nesse estado interior, onde impera a quietude e a tranquilidade, que temos um encontro conosco, com a nossa mais pura essência, o Espírito. O Espírito, sim, é imortal, nos ensina a doutrina. Nada do que existe nesse mundo óbvio, neste mundo material, é permanente. Exatamente o contrário. Tudo é transitório aqui. Então, se faz fundamental ultrapassar essa transitoriedade do mundo visível e penetrar no nosso desfiladeiro sereno. E desapegar-se verdadeiramente e viver na integridade da vida e não querer perpetuar o que é efêmero, tal qual o avarento e rico insensato da parábola. Porque não temos controle sobre nada. Sobre absolutamente nada. Por aqui nada é nosso. Não temos poder sobre nada. E Jesus já nos deu a dica. O reino não é deste mundo. E Emmanuel nos indaga, o que pedes? E ele quer dizer, o que queres da vida? Nós precisamos sempre lembrar de buscar os verdadeiros propósitos pelos quais estamos aqui. São propósitos eternos, que têm no seu centro a evolução, como nos coloca a doutrina espírita. A nossa evolução, regeneração, o nosso reavivamento, o nosso encontro com o Deus que habita em nós, a nossa essência, e não os acúmulos de bens. É preciso ir além disso. Mas alguém pode dizer, bom, eu preciso viver, eu preciso sobreviver. Ok. Mas se estivermos bem conosco, apaziguados, coerentes com o nosso sentir, o nosso pensar, o nosso agir, dando o nosso melhor sempre, a sobrevivência acontece. Ela é consequência desse bem-estar que se irradia e atrai bem-aventurança, abundância, direção e as alternativas para o bem viver. E nesse mesmo capítulo 12, um capítulo riquíssimo do Evangelho de Lucas, Jesus diz aos seus discípulos, olha isso, não vos inquieteis pela vida, com o que comereis, nem pelo corpo, com o que vestireis, pois a vida é mais que o alimento, e o corpo é mais que uma veste. Observai os lírios, as flores do campo como crescem. É Deus quem veste as flores do campo, que hoje estão aqui e amanhã desaparecem. Então, é claro, diz Jesus, que ele vestirá também vocês, que têm fé tão pequena. O Pai sabe que vocês precisam de tudo isso, diz Jesus. Ponham o reino de Deus em primeiro lugar nas suas vidas, e essas coisas virão por acréscimo. Esse belíssimo item se chama confiança em Deus. Porque tudo está ligado. E quando fazemos a nossa parte, quando damos o nosso melhor,
com foco, com calma, seguros na certeza de que nunca estamos sós. No momento certo, a providência nos supre. Alternativas se apresentam, soluções aparecem e caminhos se abrem. Porém, para observar isso, para constatar isso e poder usufruir da abundância da vida, é preciso que estejamos atentos, focados naquilo que é fundamental, nos verdadeiros propósitos da vida, conectados com o essencial, no movimento perpétuo da vida. Dar e receber, irradiar e assimilar, emitir e atrair, e por aí vai. E a nossa maior fonte de desprazer ou insatisfação, nos ensina o espírito Hamed, é acreditar que os recursos de que necessitamos para bem viver estão fora de nós. E continua dizendo, os bens de que precisamos estão dentro de nós, visto que cada ser humano é um livro sagrado, uma biblioteca viva de conhecimentos imortais. Precisamos praticar o fortalecimento da atenção e da concentração. Estarmos presentes, inteiros em tudo que fizermos. E com o tempo, o silêncio interior surge e traz para a superfície coisas que estão lá no fundo, na biblioteca viva que somos. Insights, ideias, soluções, recursos que estão em nós e nem sabíamos. A mente serena e tranquila, ela é desapegada. E o desapego nos leva a desenvolver um amplo senso de liberdade e de confiança em Deus e em nós mesmos. E com isso, nós sairemos do grupo dos distraídos e entraremos no grupo dos observadores, no grupo das testemunhas. E estaremos atentos para não absorver as inquietações, as iras e outros distúrbios daqueles que cruzam o nosso dia, cruzam a nossa semana, cruzam a nossa vida. Assim, ter consciência da impermanência das coisas não deve nos entristecer, mas sim nos estimular. Estimular a viver com mais intensidade o aqui e o agora. Amar o presente e as pessoas que fazem parte da nossa vida, pois a impermanência ela faz parte da essência do universo. E aquele que compreende a vida espiritual sabe que a vida corporal não é mais que uma passagem. E Kardec, a quem homenageamos essa semana e agradecemos pela doutrina consoladora, já nos explicou as fases do processo único da vida. Nascer, crescer, viver, morrer, renascer e ainda progredir sempre. Tal é a lei. E que assim seja, graças a Deus.